Vejam que em Lucas capítulo 16, Jesus vai falar sobre a morte. Na verdade, ele vai falar sobre uma condição espiritual dos gentios e dos judeus. E como é que ele vai falar dessa condição espiritual, dessa morte espiritual? Ele então vai usar da morte física, para que mediante a morte física de Lázaro e de um certo homem rico, ele pudesse refletir a morte espiritual que aquele povo vivia naquela ocasião. Lucas capítulo 16, versículo 19, vocês poderão abrir. Jesus aqui ele fala um fato, alegoria. Fato porque diz de alguém que viveu num tempo passado e que literalmente morreu. Alegoria porque este fato visa explicar outras coisas espirituais. Diz assim no capítulo 16, versículo 19, me acompanhe. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que foi levado para o seio de Abraão? O corpo dele? Não, o corpo os parentes sepultaram. E se era o fato de ele não ter parente, por ser um mendigo, então o serviço social deve ter no mínimo enterrado ou jogado no Giena para ser queimado juntamente com todos os indigentes, os marginais e os animais. Mas é dito que os anjos o levaram para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, está falando do rico, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Vejam que aqui fala de uma existência pós-morte, porque a morte física não é o aniquilamento, a morte física não é o fim. Tem pessoas que se matam, suicidam-se, pensando, resolvi meu problema. Calma, você está acumulando problemas para você, porque a morte física não é o fim. A morte física é o início da vida do outro lado, porque a morte física tão somente aniquila este corpo. Este fato, a alegoria que Jesus apresenta em Lucas, diz de dois homens, o rico, o outro mendigo, ambos morreram e ambos foram para algum lugar, e neste lugar, um estava em tormento, o outro estava em descanso. Eu não quero explorar esse fato, alegoria, para não usá-lo como pressão, vocês ficarem com medo, desesperados. É apenas para que vocês vejam que a Bíblia diz de que há, após a morte, algum lugar para onde as pessoas vão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então que constrói-se diante de nós uma imagem, ainda que pálida, deste lugar. Diz: olha, tu estás aí, o rico, em tormento. Não entremos no mérito do tormento, tá bom? O objetivo é que vocês entendam que há um estado consciente após a morte daqueles que vão para lá. E nós estamos daqui, e entre nós e vós há um abismo posto, de sorte que os daqui não podem passar para aí, e os daí não podem passar para cá. Então nós podemos observar que existe um lugar espiritual para onde vão as almas, os espíritos de todos os que morrem. Este lugar
que aqui na minha versão atualizada está inferno, na sua talvez possa estar Hades, numa outra, quem sabe, poderia estar além, né? Essa palavra no hebraico é Seol, e no latim é inferno, e no grego é Hades. São três palavras que estão em três línguas diferentes, porém falam do mesmo lugar. Em hebraico Seol, em grego Hades e em latim inferno. Inferno porque aponta para onde ele está. Inferno é inferior, está abaixo de nós. Inferno vem de inferior, vem de interno, tudo apontando para esses aspectos interiores, não é? Então nós vemos aqui que neste lugar onde estão esses que já morreram, há um lugar chamado lugar de tormento, há um lugar chamado lugar de descanso, e entre estes dois lugares, um abismo. Olha, vejam, talvez alguém diga, pastor, mas isso aí é uma metáfora, isso aí seria apenas uma figura de linguagem, para falar de uma outra coisa. Até houve um pregador, até proeminente, relativamente falando nos dias de hoje, fala assim, olha, isso é uma metáfora, de tal sorte que Jesus fala uma mentira para ilustrar uma verdade. Isso é um absurdo, né? Porque ele não acredita que haja alma, porque essa pessoa é adepta da teoria do intervalo, ele acha que não tem lugar, ele fala, não, ele criou uma mentira para falar de uma verdade. Não, ele fala de uma verdade absoluta, real, talvez para ilustrar a partir da verdade, uma verdade eterna e superior. Aí sim, as parábolas, elas partem de verdades menores para expressar verdades maiores. Nunca uma parábola pode ser centrada numa mentira. Nunca. Bem, então, vocês podem verificar que há diante de nós a imagem deste lugar chamado Hades, Seol, inferno. Eu sei que nós aprendemos, e todos vocês aprenderam, que inferno é o lugar de tormento, né? Não aprenderam assim? Ah, vai para o inferno. Olha, tu me respeita, viu? Cuidado. As almas perdidas vão para o inferno. Não é assim que dizem? Mas calma. Eu sei que nós recebemos muitas coisas na nossa vida pregressa, por onde passamos, que nós não verificamos a origem. Eu não quero que você se assuste, eu apenas estou dizendo uma questão linguística. A palavra Hades é a palavra grega que equivale a Seol na língua hebraica e que equivale, por sua vez, a inferno na língua latina. De sorte que Seol, Hades e inferno refere-se ao mesmo lugar, e que este único e exclusivo lugar possui três compartimentos. Um onde estava o rico, chamado lugar de tormento. Eu não quero entrar nos méritos desse tormento, desse fogo, dessa chama, porque há muitas controvérsias, mas está lá. Do outro lado está o seio de Abraão, e entre eles há um abismo. Mas para aqueles que acham ainda, insistem e não querem acreditar que isso seja fato, será que há outros textos na Bíblia que fazem referência a esse lugar? Vejamos, coisa maravilhosa.